mas ao mesmo tempo não censuraram. Eu pensei que iam tirar isso. E bom, aí tem essa parte. Essa parte confundiu muita gente. O que mais me chamou a atenção foi o feeling da primeira temporada que esse episódio teve. Tá mais louca ainda por ele. Aí ela desiste na viagem, não quero mais ir, 2 anos longe do Cliff e tal, não. Então ficou muito bonitinha essa cena. Mas ele tá sob efeito da sucubus. Então eu só cria polêmica aí quem quiser, porque tá justificativa lá, lógica, o tempo inteiro. Fala, gente, voltemos aí com mais um vídeo de Mushoku Tensei, que finalmente se animou de novo aí no episódio 19 da segunda temporada. Começou o arco de aventura que vai finalizar essa temporada, que é um dos melhores que tem na história. Já teve um pouquinho aí de ação e aventura, inclusive, nesse episódio, e colocaram umas partes que eu não esperava. Pensei que ia cortar tudo de um certo negócio lá, só que não botaram a parte mais polêmica. Então o mangá cortou tudo, o anime mostrou mais até do que o mangá dessa parte do deserto. Eu vou detalhar aqui as diferenças e comentar também o que eles cortaram do material original, que é a Light Novel, que inclusive tá vendo no Brasil agora em português. Quem tiver interesse, tem um link pra ela na descrição do vídeo. Finalmente saiu aqui, né? Então vão apoiar, por mais que eu não seja muito fã da editora. E pros malucos que entraram aqui e não sabem nada da história, ela acompanha um cara que morreu na Terra e reencarnou em um mundo de fantasia. Ele tem vários arrependimentos da vida passada dele e dessa vez ele quer viver uma vida muito melhor. E a gente vai acompanhando as aventuras dele a partir daí. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 800 acumulados e você não ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord a partir do Plus, onde vocês têm acesso a mim o dia inteiro. E o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho. Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Ou vídeos aí de Mushoku Tensei. E bom, no começo do episódio, a Nana Roche revela que existe um sistema de portais que eles podem usar. E aí a viagem deles, que duraria 2 anos, que era o grande drama lá, porque ele não ia ver o filho dele nascer, não tinha como voltar a tempo, agora pode dar tempo, já que a viagem foi absurdamente encurtada. A viagem demoraria uns 8 meses para chegar lá, ter o tempo de ficar lá e tal, resolver a situação e voltar, que eles calcularam mais ou menos, então daria aproximadamente 2 anos. Mas com o tempo de ir para lá, reduzido para 1 a 2 meses, nossa senhora, fica muito mais rápido. E daria tempo, em tese, de voltar e ver o filho dele nascer. Então Nana Roche revela isso porque se ela não revelasse, o protagonista ficaria muito tempo fora e atrapalharia a pesquisa dela, já que ela precisa da mana dele para realizar os experimentos dela. Então, embora ela esteja fazendo isso para ajudar também, é em parte pelo interesse dela, que o protagonista não fique longe por muito tempo. No anime, a tradução ficou estranha quando ele pergunta por que ela não falou isso para ele antes. Ela falou que não lembrava onde eram esses portais, quando ela contou a história dela junto com Orsted. Só que ela lembrava, só que o Orsted pediu pra ela não falar, proibiu ela de falar. Ela abriu uma exceção porque a situação era desesperadora demais pra ela. Tem que esperar 2 anos lá pra continuar os experimentos dela, esperando o protagonista voltar. Então por isso que ela abriu a exceção. A explicação, como botaram no anime, ficou meio esquisita. Mas essa é a explicação correta. E bom, um outro problema é a Linalice, ela tem a maldição dela, então se ela ficar muito tempo sem dormir com homens, ela morre, simplesmente. Então ela tem que fazer isso, e por isso que ela quer se separar aí do Cliff. Só que ela não teve coragem de fazer isso ainda. No episódio anterior, ela fala com o protagonista e ela comenta que pra ir naquela viagem lá, ela vai se separar do Cliff, porque não tem como eles ficarem juntos, ela vai ficar 2 anos fora, dormindo com um bando de gente. Mas aí ela não teve coragem de fazer isso ainda. Então o protagonista fala com ela, pô, você não falou com ele ainda? Não, e tal, é porque ela não teve coragem, ela gosta de verdade dele. Então, na verdade, ela não quer terminar com ele, mas ela tá sem muita opção. E aqui o anime e o mangá divergem bastante. A abordagem do mangá é muito mais divertida, eles inclusive dormem juntos, ela quer desistir no caso de ir, eu vou falar disso depois, entro em detalhes, porque se eu comentar aqui no meio, vai ficar muito confuso. Porque também tem a versão Light Novel, tem algumas diferenças. Então eu vou dividir. Primeiro eu vou comentar o anime em geral, as cenas mais interessantes e alguns comentários de curiosidade sobre algumas delas. Inclusive algumas que eu achei que iriam cortar, mas colocaram. E por que eu achei que iriam cortar. Vou comentar também a parte que eles colocaram, que o mangá cortou. Mas eu vou deixar pra comparar o mangá e depois a novel separado, depois de comentar o anime. Eu acho que vai ficar mais organizado pra esse vídeo. Porque senão vai virar uma bagunça. Vocês vão se confundir todo. Pô, isso era do mangá? Isso era da novel? Vocês vão ficar doidões. Então, vamos lá. Só anime por enquanto. Ela fala com ele, explica a situação. E ele aceita. Não tem muita opção. Só que ela já sabe agora que vai ficar só alguns meses longe dele. Não vai ser mais 2 anos. Então ele até dá aquele aparelho pra ela, alguns até estão se perguntando se isso aí não poderia impedir que ela dormisse com homens, e isso aí ajuda. Então, por exemplo, se ela precisasse a cada 3 dias, 4 dias, etc., agora aumentou para 2 semanas. Ela, inclusive, ficou mais ou menos isso.
ela dormiu com o homem só uma vez durante a viagem lá pelo deserto, e foi mais ou menos 1 mês e tanto de viagem. Então saiu de uma necessidade, que era a cada poucos dias, para 1 mês. Então o aparelho funciona, só que não é milagroso, não curou ela, não anulou completamente a maldição, mas tá evoluindo, conforme as pesquisas do Cliff vão avançando. O ponto é que ela precisaria, obviamente, trair ele dentro da relação dos dois. Aí ele falou, tudo bem, no caso, não tem o que fazer, é isso, ela morre. Então, ele aceitou a ideia e só quer que ela volte lá pra ele. Porque ela tava sendo fiel. Enquanto os dois estão juntos, lá no colégio e tal, e ele pediu ela em namoro, ela só tá dormindo com ele. Inclusive, a cena do mangá disso é engraçadíssima. Não teve no anime, eu já vou mostrar mais à frente aí no vídeo, como eu falei, vou separar. Mas o ponto é que ela tava sendo fiel a ele, mas agora não vai ter como fazer isso. E é por isso que ela queria se separar dele, para não ficar se sentindo culpada que tá traindo ele. Mas acabou não precisando, e ele ainda propôs que quando ela voltasse, os dois se casassem e comprassem uma casa para eles morarem juntos. E aí ela, que já descaradamente gosta dele, o mangá deixa mais óbvio ainda que o anime, ficou loucona lá, abraçou ele e tal, se declarou, etc. Alguns se perguntaram por que não levar o Cliff, era a solução, porque ele na Alice ficaria dormindo com ele durante a viagem, só que tem probleminha, a viagem é muito dura, eu tenho que passar pelo deserto, vocês viram os perrengues que eles passaram ali. Então o protagonista até dá essa ideia no original, no mangá até mostra, como vocês estão vendo aí, eu tô usando de exemplo. Mas é a própria Lina Alice que corta já a ideia dizendo que não vale o risco. Ele poderia morrer no meio do caminho, porque ele não tem experiência em combate. E eles iam enfrentar várias criaturas poderosas, como a gente viu acontecendo. O protagonista já foi aventureiro por muito tempo, ele tem muita experiência em combate. Ele também treina todo dia, como a gente viu aí, ele tem uma boa resistência, um bom físico, etc. Então ele consegue se dar bem. A Lina Alice é uma aventureira há anos e anos, então tem muita experiência também. Então eles têm uma boa chance de fazerem a viagem rápido e sem grandes riscos. Já o Cliff só iria atrapalhar. Ele não ia aguentar ficar andando igual eles ficam andando lá o dia inteiro, porque não tem resistência física. E na hora de um combate, eles iam ter que ficar protegendo ele o tempo inteiro. Então iria só atrapalhar eles. Ele mesmo tem consciência sobre isso. Mas ele na lista também deixa bem claro. Então não vale a pena levar ele, só atrasaria a viagem e seria um risco enorme dele acabar morto. Teve a despedida também do protagonista com a Sylvie. Teve também a parte do beijo deles, ficou engraçado, porque as irmãs estão olhando lá, e aí uma tá cobrindo os olhos, mas não tá cobrindo ao mesmo tempo, né? Tá vendo o negócio. E aí parece que ele vai parar, porque as duas estão olhando lá, meio de vela, mas ele não para não, ele dá uma piscadinha pra ela, se beija ela ali mesmo. Então essa cena ficou interessante. Mas é isso, rola a despedida aí e eles começam a jornada para ir lá salvar a mãe do protagonista. Uma curiosidade é esse cavalo aí. Esse cavalo gigante aí deixou muita gente confusa. Isso aí é normal no norte. Isso aí eu vou passar a informação da novel. Mas esses cavalos gigantes aí são normais nesse mundo, vale dizer. Os cavalos desse mundo são muito mais parrudos do que os da Terra. Mas ao mesmo tempo, esses cavalos do norte são maiores ainda. Eles são cavalos que têm muita resistência, eles não correm muito, são grandes demais para isso, mas eles têm uma resistência absurda. Aguentam carregar 2 semanas de equipamentos, mantimentos em cima deles, ao mesmo tempo que 2 pessoas ao mesmo tempo, como foi lá o Rudels e a Lina Alice. E esse cavalo é do protagonista. A assistente do Zanoba comprou esse cavalo e virou o cavalo do protagonista. Ele aparece novo, inclusive, na história. Porque eles foram nesse cavalo, eles contrataram um aventureiro, esse cara aí que foi contratado é um aventureiro que eles contrataram para levar eles até a floresta, sem terem imprevistos, porque o cara já conhecia a região. E aí depois ele dá o cavalo para esse cara, porque não tinha como teleportar o cavalo junto, ia andar no deserto com esse cavalo que foi feito para neve. E aí ele dá o cavalo pro cara e manda o cara devolver para a família dele. Então vai voltar lá para Sylvie e vai virar o cavalo da família a partir daí, a nível de curiosidade. O protagonista até deu um nome para ele, é esse nome aí. Mas tá vendo como tem muito mais informação lá, é uma coisa que você achou estranho pra caramba no anime, esse cavalo que não falam nada sobre ele, só aceita e pronto. E aí, se você for pro original, tem muito mais informação a respeito. Então é sempre mais completinho. O próprio mangá não detalha tudo que eu falei aqui, por exemplo. E bom, segue a jornada, eles acham o portal lá para irem para outra região, que por meses e meses de viagem. Eles testam algumas vezes, inclusive, depois de usarem, e descobrem que depois que a pessoa entra ali, passa um bom tempo até ela chegar no outro local. Só que a pessoa não sente isso, para ela é instantâneo. Enquanto para a pessoa que está observando de fora, que no caso foi o Rudels, demorou um tempão para ela voltar. Mas ela descreve que o que ela fez foi ela aparecer lá e ela entrou de volta, para voltar para lá. Então eles comentam, até tem esse negócio de tempo esquisito que acontece com os portais. De qualquer forma, eles foram parar no deserto e agora seguem em direção lá àquela cidade das Dungeons, aonde tá a equipe lá tentando resgatar a mãe do protagonista. E bom, a jornada deles até lá é legal, tem uns desafios que eles enfrentam pelo caminho, então tem um pouco de ação envolvida, a ação tá bem feitinha até, e mostra como a Lina Alice é boa de combate também. Ela é uma tanque DPS, alguns acham até estranho porque uma elfa lembra mais uma maga, geralmente. Então, um tanque elfo, por serem magrinhos e tal, você geralmente não imagina isso. Você imagina mais um tanque, por exemplo, anão,
ou um humano muito forte. Então é uma curiosidade interessante. O ponto é que tem um pouquinho de ação com eles aí, o protagonista se vira muito bem, uma sequência contra os grifos, inclusive. Ele enfrenta sozinho, um acaba com ele rapidinho, e a Elinalice, que é uma aventureira rank S, vale dizer. Grifos são difíceis, grifos não são inimigos fáceis, só que ambos aí são muito fortes. O protagonista é rank S, na verdade, ou até acima um pouco já. De qualquer forma, ele se livra do inimigo dele e ainda consegue lá finalizar o da Elinalice. Então ficou legal essas partes aí, eu gostei da adaptação. As criaturas estavam em 2D, felizmente, que virou cada vez mais padrão colocarem criatura em 3D hoje em dia. E tem aquele negócio da Hydra, que eu já discuti em um outro vídeo. Então, feliz de estarem colocando as outras criaturas, pelo menos, em 2D. E, bom, aí tem essa parte. Essa parte confundiu muita gente. O que aconteceu aí, o protagonista ficou doidão com a Elinalice. O caso começou a dar em cima dela e tal, meio que do nada. Gente, o anime deu dicas disso. Ele não falou abertamente com todas as letras. Eu vou explicar, calma. Mas ele deu dicas. Olha só. Tem isso aí, ele sentindo um cheiro e tal, esse negócio meio roxo aparecendo. E aí depois disso que o protagonista fica esquisito. Ele fica lá tentado a tocar na Elinalice, só que ele lembra do Cliff, e aí para na hora, o que é outra questão. Não é só da família dele, ainda é a mulher do amigo dele. Então, mais absurdo ainda, maior sacanagem se ele fazer um negócio desse. Ele só pensa no Cliff lá e sai da barraca. E aí ele vê a sucubus. Claramente ele tá caindo numa magia da sucubus. Tem um cheiro, na verdade, lá, que deixa os homens loucos, que as sucubus soltam. O anime deixa isso implicado, é só interpretar pelas situações. A Elinalice mata a sucubus, inclusive, senão o protagonista ia cair nas garras dela, porque ela é extremamente efetiva contra homens, deixa eles meio paralisados e loucões, mas ela mata a sucubus lá, e aí depois o protagonista ainda tá intoxicado por aquele cheiro da sucubus, é um negócio que sai depois que ela morre. Então ele continua dando em cima da Elinalice. Essa parte é até mais longa no original, vou comentar um pouco sobre isso, mas no anime colocaram pelo menos essa parte, eu pensei que iriam cortar. Porque tinha essa parte, um caso meio desagradável, do protagonista dando em cima da Elinalice. Embora ele estivesse dando em cima dela por causa da magia da sucubus. Na verdade, aquele cheiro lá que ela solta. Então alguns não entenderam essa parte, porque o anime deixou só implicado, não explicou com todas as letras. E aí começaram a achar, nossa, que absurdo e tal, o cara quer pegar a mulher do amigo dele, depois dele mesmo falar que não iria fazer nada com ela. Então alguns não entenderam só a cena, porque tá descarado ali que era um negócio que estava afetando ele. E Elinalice sabe o que tá acontecendo, ela até comenta desse cheiro aí, que ela odeia aquele cheiro, não funciona em mulheres, só funciona em homens, esse feromônio aí que as sucubus soltam. E bom, o protagonista doidão lá, ela bate com o escudo na cabeça dele e manda ele usar desintoxicação nele mesmo, uma magia basicamente, pra tirar aqueles efeitos lá das sucubus nele. Em geral, não achei a cena difícil de entender, mas teve muita gente confusa com ela. No Discord mesmo, vários membros vieram me perguntar a respeito, e teve gente que achou só que o protagonista estava tentando trair a mulher dele. Que elas eram canalha mesmo, e na primeira oportunidade já estava desdizendo aquilo que ele falou lá, caso que não ia ter nada com a Elinalice, não queria que os dois fizessem nada pelo caminho, e aí na primeira oportunidade já estava querendo dormir com ela. Não! Era basicamente a magia dos sucubus lá. Então quem não entendeu, tá aí a explicação. Só que tinha uma outra parte polêmica que tinha na versão web novel, e a própria versão light novel, que eu me lembre, eles cortaram fora. Mas eu vou comentar a respeito a nível de curiosidade mais à frente no vídeo. Outra parte polêmica que eu achei que iriam cortar era essa. Dela falando lá que vai precisar dormir com homens, e ela fala exatamente isso, que vai caçar homens, mas notem que ela fala sem aquela animação dela, de sempre. No caso, se vocês lembrarem da primeira temporada, quando mostrava ela tá sempre animadona e tal, quando fazia isso. Agora não. Saiu um negócio que ela apreciava para um negócio que virou uma obrigação só, pra ela não enlouquecer e acabar morrendo. Tanto que não mostrou nada, diferente das cenas da primeira temporada, onde mostrava até ela pegando os tais caras. Aqui não mostra nada, porque não é o propósito isso. É um negócio que ela tá fazendo, mas não é prazeroso, basicamente pra ela mais, devido a ter alguém que ela gosta. Então, gostei da abordagem, não ficou pesada, mas ao mesmo tempo não censuraram. Eu pensei que iam tirar isso só pro pessoal, no caso, não começar a reclamar e tal, tá traindo ele e tudo mais. Ela falou que ia ter que fazer isso. Ele sabia que ela ia ter que fazer isso. Então, na verdade, não é traição. Ela tá fazendo um negócio que ela falou que teria que fazer. Mas é desconfortável. Então tá aí, duas cenas que o mangaka não teve coragem de mostrar, mas o anime teve. E obviamente poderiam gerar alguma polêmica, o mangaka eu vou explicar melhor o modus operandi de como ele pensa, pra eu explicar por que provavelmente ele cortou essa parte no mangá, tanto da Sucubus quanto da Elinalice, mas o anime surpreendeu aí e mostrou ambas as partes, embora a parte com a Elinalice seja um pouco maior no original, como quase tudo, tem mais diálogo e tal, então o protagonista insiste mais por um tempo lá, querendo dormir com a Elinalice. Mas ele tá sob efeito da Sucubus, então só cria polêmica aí quem quiser, porque tá justificativa lá, lógica o tempo inteiro. A parte engraçada, e alguns devem estar pensando isso, é que anos atrás não teria nada de polêmica nessas cenas.
Caso seriam cenas engraçadas e tal lá, porque eles dão um ar cômico. Ali na lista fica zoando ainda o protagonista, depois que ele usa magia de desintoxicação nele. E faz outro negócio que eu vou comentar aí mais à frente, que não mostraram. Ele fica mais de boa, e aí ele fica com vergonha do que ele falou pra ela, porque ele tava sob efeito da magia e tal, e ela fica zoando ele, no caso repetindo o que ele propôs pra ela, depois dele mesmo ter falado que eles não iriam dormir juntos. Então é legal ela caçoando dele, ou seja, a cena tem um ar mais cômico, mais leve que outra coisa. Então, pela lógica, não deveria gerar polêmica nenhuma. Mas hoje em dia o pessoal tá mega fresco. Da minha parte, eu li a web novel, que é muito mais pesada que a versão light novel, e tem uma parte extra que eu vou comentar aqui, e honestamente, achei uma parte meio esquisita, mas nada demais, tipo, nada que eu ficasse, nossa e tal, coisa polêmica. Pra mim, a maioria das polêmicas, na verdade, eu não acho nada demais. Enquanto tem gente que pira por qualquer coisinha. É de cada um. A parte dele na Liz comentando que o Rudolph lembra a mãe dele é interessante porque você fica curioso por que exatamente ela tem raiva do Paul, porque ela comenta de novo sobre isso lá, e o próprio Rudolph comenta que o pai aparentemente queria se desculpar com ela, mas desculpar do quê? Ele deu em cima dela? O que rolou? Bom, isso aí em resumo, um dia vai explicar em mais detalhes mais à frente na história. Mas em resumo do resumo, o Paul gerava muita confusão entre o grupo, as mulheres do grupo, que ele ficava dando em cima de todas elas. E no fim das contas ele acabou engravidando uma delas, sem querer, o que gerou aí o fim do grupo. Então a maior raiva dela é isso. Graças a ele lá o grupo acabou sendo desfeito, quando ele e a Zenith saíram, depois que ela engravidou. E, obviamente, tem também as tretas que foram geradas ao longo do tempo dos problemas dele ser mulherengo pra caramba. Mas, bom, eles acabam chegando aí à cidade das Dungeons, finalmente. Em geral, gostei do episódio. Não foi perfeito, mas ficou boa a adaptação em geral. E não cortaram, igual o mangá, as partes possivelmente polêmicas. No caso, colocaram ali resumidas. No caso, são, obviamente, mais detalhadas no original. Mas colocaram ali partes que poderiam gerar algum desconforto, por exemplo. Mas o que mais me chamou a atenção foi o feeling da primeira temporada que esse episódio teve. Porque eles estão viajando. E a gente fica vendo um bando de cenários diferentes, criaturas diferentes, povos diferentes. Então me deu uma nostalgia da primeira temporada esse episódio. E agora é aguardar aí o próximo. Mas começou bem esse arco. E bom, o mangá, alguns reclamaram de cortar essa parte aí dele na Alice, onde vai o Rudolph e ela falar com o Cliff sobre esse negócio deles ficarem 2 anos fora e ela ter que dormir com outros homens, porque o protagonista não vai querer dormir com ela. E aí ele fica mal lá, mas ele aceita a situação. Então tudo bem, ele vai esperar por ela, e isso ele tá aceitando esperar 2 anos. E ele sabe, obviamente, que o aparelho dele, embora vá dar uma ajuda, não vai ter como ela aguentar por tanto tempo. Mas ele não quis se separar dela nem nada, romper temporariamente lá o namoro deles. Ele fala que ama ela e tem aquela cena, inclusive, dele propondo deles se casarem quando ela voltar. E no caso, terem uma casa pra eles. Então ele aceitou aí 2 anos no mangá, enquanto no anime mostra ele aceitando já com poucos meses. No caso, não aparece essa informação dos 2 anos antes. Porque o que acontece? Depois dessa cena, que o protagonista no mangá vai falar com a Nana Roche. E aí ela fala pra ele sobre esses portais, que vai reduzir muito tempo a viagem. E aí ele volta a falar com ele na lista, e quando chega lá, os dois tinham mandado ver. Tá o Cliff meio morto lá, inclusive, na tela, ficou muito engraçado. Porque se você der um zoom ali no cantinho, tá o Cliff mortaço ali. O que é bom até, os dois dormirem juntos antes da jornada, né? Pra ela ir zerada, pelo menos. Quanto ao negócio da maldição. Mas o ponto é que logo depois dos dois dormirem juntos lá, ela tá mais louca ainda por ele. Aí ela desiste de ir na viagem, não quero mais ir, 2 anos longe do Cliff e tal, não. Então ficou muito bonitinha essa cena. E demonstra melhor o quanto ela gosta dele, em comparação a como ficou no anime. E ficou engraçado também a cena. Mas o Cliff meio morto, ele também ficou muito hilário. O ponto é que aí ele comenta pra ela, finaliza o mangá assim, ele falando sobre o tempo da viagem não ser mais 2 anos, ser poucos meses. Aí ela, então tudo bem, vambora. Então termina o mangá assim. Mas essa cena é meio original do mangá, vale dizer. Mas o mangá tem algumas ideias de vez em quando que ficam meio divertidas. E bom, depois disso, foi parecido. No caso, eles indo até o local lá do primeiro portal, é muito rápido. E aí depois a parte do deserto é um pouco mais longa no original. No mangá, eles passam pelo portal e é assim que eles saem daquela ruína. No capítulo seguinte já começa com eles chegando à cidade das Dungeons. Então cortou todas as aventuras deles, no caso, as criaturas que eles enfrentaram, no caso do protagonista sendo atacado pelas sucubus, caindo nos efeitos dela. Ali na Alice, deixando claro lá que naquela parte ali que eles estavam, ela foi, no caso, se aliviar lá com outros homens. E por que o mangaka cortou isso? Bom, porque ele não gosta de situações polêmicas ou que gerem desconforto ao leitor. Então ele já fez isso em várias partes do mangá. Ele tenta não mudar as situações, mas dependendo de como for, ele dá uma aliviada, tenta dar um ar cômico se puder. Se não puder, ele tenta cortar ou aliviar de outra forma. Então lembra dele na Alice. No caso, tinha várias cenas dela na primeira temporada, até no começo da segunda temporada. No caso dela dormindo com os homens e tal, que não mostrava no mangá. O mangá pulava tudo isso.
Então, ali na lista continua dormindo com muito homem. Tem essa informação verbal ali. Mas o mangá não mostra quase nada disso, ele não gosta de mostrar isso. Porque ele acha que gera desconforto com as pessoas. Então, qualquer situação que o mangaka acha que vai gerar desconforto, ele tenta não mostrar. Pode ter acontecido, mas eu não preciso mostrar. É basicamente a teoria dele. E a parte do deserto é isso. São duas situações lá que ele não quer mostrar. Tanto ele na lista falando que vai dormir com outros caras, que tava óbvio que ia acontecer, todo mundo sabia, o Cliff aceitou, mas ele não queria mostrar. Ou deixar ela falando, porque mostrar mesmo não mostra, não fica descrevendo o que ela fez nem nada no original, só ela dizendo isso, sai da barraca e fica o protagonista lá com os pensamentos dele. A parte das sucubas é mais problemática dele cortar, porque ele teve que fazer uma parte do protagonista tendo meio flashback, lembrando que eles foram atacados por umas sucubas no meio do caminho. Porque vai ligar com uma outra cena do próximo episódio que vocês devem ver. Eles não devem cortar, eu creio. Então ele geralmente não corta esse tipo de cena que vai dar problema com alguma coisa mais à frente. Mas nessa parte aí ele queria muito não mostrar isso. Meio capítulo, um capítulo, ele mostrava essa parte do deserto. Não era, nossa, uma parte gigantesca que ele cortou e tal, vários capítulos. Não. Era uma parte que em um capítulo do mangá ele colocava tudo. Mas ele não quis. Então está aí. E a explicação também para quem ficou na dúvida por que ele cortou isso. Tá aí, ele tava com medo de polêmica ou deixar as pessoas desconfortáveis com a cena. Por mais que tivesse explicações e tal pra cena, fosse um negócio que, honestamente, eu não acho nada demais. Não vi nada demais ali. E, bom, no original, alguns vão alegar que foi um pouco mais pesado. A parte das sucubas não é tão diferente no original, só que o protagonista fica mais tempo dando em cima dali na Alice, enquanto no anime eles reduziram a quantidade de diálogos, ficou só essa partezinha lá. No original, ele leva com o escudo na cabeça dele na Alice, e aí depois é chutado pra fora da barraca, e ela manda ele usar desintoxicação nele mesmo, até que dá uma melhorada, mas não alivia completamente. E aí ele tem uma ideia e vê aquele corpo morto das sucubas. Alguns provavelmente pensaram em algo muito pesado agora, não é tão pesado assim, mas ele se alivia olhando pro corpo dela. O que já é meio bizarro, porque é o corpo de um bicho morto. Então ele resolveu o problema assim, aí ficou de boa depois. Então no anime pode ter tido isso? Pode, porque ele depois aparece na barraca lá, vai falar de boa com ela, tá até envergonhado pelo que ele disse antes. Eu nem lembro mais se tem isso na Light Novel ou é só na versão Web Novel. Na versão Web Novel tinha. E as versões traduzidas na internet que tem são todas, geralmente, traduzidas da Web Novel, que é a primeira versão. E aí começou a sair as versões em Light Novel. E nessas versões da Light Novel tinha modificações, ficava mais leve algumas partes e tal. Agora que saiu finalmente a Light Novel de Mushoku Tensei aqui no Brasil, quando chegar nesse volume 11, a segunda metade do volume 11, que tem essa parte. Aí vai dar pra ler lá certinho e ver como ficou realmente na Light Novel, se cortaram essa parte na Light Novel também, ou não. Só tem na Web Novel mesmo, a primeira versão que o autor escreveu na internet. Então, mais uma utilidade é a gente ter o material original em mãos agora. De novo, quem tiver interesse em comprar, eu pessoalmente estou comprando, tem o link aí pra novel na descrição do vídeo. E bom, gente, é isso. Espero ter ajudado aí quem tava na dúvida sobre algumas coisas que aconteceram no episódio. E comentem o que vocês acharam do episódio. Também deu uma nostalgia da primeira temporada, essa parte aí deles viajando, tendo aventuras no deserto. Comentem aí. E é isso, gente. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.